A Polícia Federal conseguiu provas sobre o mandante do atentado contra Marielle Franco. São novos materiais, tá? Hoje foi divulgada a transcrição da delação do Elcio Queiroz, que entregou o Rony Lessa, e ele contou algumas coisas que interessaram aos agentes, claro, continuaram tentando encontrar mais respostas e, com isso, chegaram a dados sobre o mandante. O delator deu muita informação e passou documentos. Essa é a parte principal. Listas sobre negociações do Rony Lessa e o pessoal envolvido que ele conhece, claro, eram dos cúmplices. Registros financeiros e bancários dos investigados e elementos para a polícia mirar direto no alvo e ganhar tempo nas investigações. Lembra que eu falei daquele bombeiro que estava com uma mansão milionária, multimilionária, que provavelmente salvou muitas vezes a Meredith presa na árvore para conseguir tanta grana? A polícia agora está passando pente fino também para entender a origem da grana. O Elcio contou que ele recebia R$ 5.000 por mês na cadeia e sem saber quem estava doando. O dinheiro só caía na conta e boa, como uma ajuda mensal, era a etiqueta. Ele entregou o Rony Lessa e o bombeiro, dizendo que eram pessoas de baixa renda ou classe média. Depois do atentado, compraram mansões e carros e terrenos. Disse que o Rony tinha uma Evoque, uma Dodge Ram blindada, uma lancha, casas e um terreno em Angra dos Reis. E a última parte da reportagem, a mais importante, explica: não se sabe o resultado dos cruzamentos. No núcleo da investigação é dado como certo que esses dados levarão a Polícia Federal a desvendar quem atentou contra Marielle e Anderson e por quê. Esse caso está sem resposta há 1957 dias. Só agora a gente foi descobrir o mandante. A Polícia Civil do Rio era responsável por toda a investigação. Tentaram jogar para a Polícia Federal e durante o mandato do Capeta, o Moro não deixou. Na época era ministro da Justiça, agora o novo, Flávio Dino, em fevereiro desse ano, determinou a abertura de inquérito na Polícia Federal para conseguir essas delações. Fez através de uma portaria, já conseguiu as primeiras respostas e deixou claro que se os elementos do delator, esses documentos que eu citei no começo do vídeo, se tudo isso não for suficiente, ele vai atrás de novas delações e vai conseguir o mandante. O delegado do caso deu entrevista e disse: hoje estamos partindo de um alicerce forte. Ao vivo, na Globo, a Renata Lopré destaca: em 5 meses, PF deu uma volta inteira no parafuso que estava solto havia mais de 5 anos e dará a próxima. Enquanto isso, na Jovem Pan, a atuação da Polícia Federal de Dino é ilegal. E após Deltan, Moro também questiona a delação no caso Marielle, desejando que o governo quebre a cara. Foi o que ele disse. Então é isso, joga tudo fora essas provas, não precisa descobrir mandante nenhum. Deixa mais 2, 3, 5 mil dias sem resposta. Aliás, é ilegal e pra quê, né? A polícia não tá aí pra ficar descobrindo crime nenhum. Não sei se foi por esse motivo, só que o governo já deu uma resposta. Fim da mamata. Jovem Pan leva a rasteira de Lula e perde verba federal. A situação é tão feia que o advogado do delator, ele não foi consultado antes, não permitiria, tá? Na reportagem tá muito claro, ele disse que não ia aceitar a delação. Deixou o caso e agora o Elcio tá sem defesa. Uma reportagem investigativa divulgou várias ligações telefônicas entre Rony Lessa, o autor delatado ontem, e o ex-presidente. Ele disse que o filho, o sinforoso Jair Renan, namorou a filha do Rony Lessa e esse era o motivo das ligações. Estranho nessa história que, na época, ela vivia nos Estados Unidos. E para piorar, Jair Renan disse em uma entrevista recente que não conhecia a menina que supostamente namorou por mais de 5 anos. Curioso irem atrás dos depois que Bolsonaro se tornou inelegível. Quer dizer que nunca quiseram resolver o caso de verdade só para prejudicar a imagem do ex-presidente? Lá vem outra narrativa. A delação do Palocci não vale, essa vale, que interessante. Ninguém está tentando prejudicar, já tem 5 processos rolando contra o cara. E ele dificultou as investigações indo contra a federalização. A delação do Palocci, ela por si só foi declarada falsa
pela Polícia Federal. Fábio Weingarten, ex-assessor especial e ex-ministro do último governo. Descobre-se tudo, menos quem mandou o presidente Jair Bolsonaro, quem pagou os advogados do Adélio, o que tinha no celular dele. A investigação sobre o Adélio resultou, segundo a Polícia Federal, que na época já tinha o diretor amigo dos filhos do ex-presidente. Não tinha financiamento, ele agiu sozinho e estava com problemas de sanidade mental. Na época, o ex-presidente não recorreu. Sim, o Bolsonaro deixou a polícia arquivar o caso e já resolver. E com certeza eu queria descobrir quem mandou o Bolsonaro. Claro que eu queria, para mandar presente e até fazer uma amizade. Andrade, essa palhaçada de novo. Enquanto isso não chegar no Bozo, eles jamais pararão. Já está prevendo o futuro, né? Narrativa o tempo todo. Colocam sempre um religioso em xeque e surgem com narrativas. A destruição de Ocidente avança sem cessar. Religioso em xeque por causa da prisão do bombeiro, que era um cristão. A maior parte da população brasileira é religiosa, católico, evangélico. Qual era a chance de ser um ateu? A novela infinita, que vergonha, poderia ter terminado antes. Eu queria, né? Eu queria, sim. Ainda essa mulher pilantra, diz a Márcia, que é cristã, conservadora, ama a família e ama o próximo também. Cortina de fumaça, algo tá rolando e precisam completar alguma sanha, nada como mudar o foco. Realmente, os alienígenas receberam os sinais dos patriotas e estão vindo ajudar na intervenção militar. Aí o governo usa cortina de fumaça. Não demora vir com narrativa mentirosa contra Bolsonaro. A PF tá pior que a CIA. Percebam que essa turma agora odeia a Polícia Federal e policial nenhum é honesto, né? Nesse clima, a oposição achou que seria uma excelente ideia marcar presença. E fez através da Juliana Zanata, nem sei se é assim que fala o nome dessa senhora. Enfim, essa aí que usa esse roteador de vergonha alheia na cabeça, o arquinho de velório, ela disse que todo poder emana do cano de uma arma. Eu não sei se eu posso citar a palavra aqui, tá, pessoal? Reclamando do novo decreto do Lula contra aquele limite absurdo de armamento que pessoas comuns poderiam comprar. Antes, eu, sendo de algum clube, pertencendo a alguma comunidade, poderia comprar até 60 armas e mais de 5.000 munições. A própria Polícia Federal disse que esse armamento estava indo para o tráfico. Agora, cada pessoa pode ter de 4 a 16. Eu não sei para que alguém vai precisar ter mais de 16 armas em casa. Não faz o menor sentido. E esse é um reflexo nítido de uma oposição sem pauta. Não tem o que falar. Vai divulgar que o governo conseguiu limpar o nome de 2 milhões de pessoas em 3 dias do programa Desenrola Brasil? Para não ter choro, escolhi aqui, Jovem Pan, tá? Vai divulgar que o preço dos carros novos teve a maior queda em 11 anos ou a menor inflação para o primeiro semestre dos últimos 6? Aí apareceu o Rafinha Bastos. É humorista, né? O humorista pode falar tudo, é liberdade de expressão irrestrita. Lula querendo exigir visto dos Estados Unidos, Austrália, Japão para entrar no Brasil. Tá certo, esse bando de aproveitadores querendo fugir de suas províncias para aproveitar nossas riquezas. Chega! Cheio de palavrão, tive que censurar. No meu Sergipe não entram mais. Desprezando, na minha perspectiva, o nosso país, ele que mora lá nos Estados Unidos, 2 milhões de visualizações, mais de 20.000 curtidas, pessoas concordando. E hoje o resultado é qual? O Brasil recebe em 6 meses 92% do total de turistas que vieram em 2022. O dólar caiu de novo, para quem não ficou sabendo, agora está em 4,70, 10% de queda desde o começo do mandato Lula. A bolsa voltou a subir, aparecem as viuvinhas do Bolsonaro. Esse que também é um grande admirador do Paulo Guedes. Não vou citar o nome dele, ainda preservei a imagem, porque a vergonha é grande, tá? Dólar futuro abaixo de 5,10. Dolarizem, irmãos. Em março desse ano, dolarizar significa investir na moeda americana. Depois, em abril, dólar a 5,4.
Dolarizem, irmãos, acreditando que o real ia perder valor de mercado, o dólar ia subir. Quem comprou a 5 depois vende a 10. Dólar prestes a perder os 5. Dolarizem, irmãos. Dólar a 4,98. Dolarizem, irmãos. Dólar a 4,97. Dolarizem, irmãos. No final do dia, quem investiu 100 mil reais, ou um pouco menos, e seguiu os conselhos brilhantes desse coleguinha que ama o Paulo Guedes, perdeu 10 mil. Sim, perdeu tudo isso. 10 mil reais. E fica a lição. Se não dá para confiar o seu dinheiro na opinião de gente que está torcendo, não está falando sobre a realidade, está torcendo, por que é que você vai confiar a sua opinião política, a sua visão de mundo? Sinceramente.